Então, Livro dos Títulos, capítulo 4. Meu pai e minha irmã já estavam sentados à mesa quando cheguei ao restaurante. Eu me atrasei porque fiquei lendo o segundo e-mail do tal senhor, por favor, ponto me leia, que encontrei depois que saí do banho. O jantar correu divertido. Relembramos as mesmas velhas histórias de sempre, com destaque especial para as trapalhadas engraçadas de minha mãe. A tristeza que nos acompanha desde que ela morreu e que vem sentar-se entre nós quando essas festas da memória se aproximam do fim, não teve chance de se chegar dessa vez, tamanha era a hilariedade das nossas lembranças e a alegria de compartilhá-las. Depois do jantar, saímos para caminhar pelas ruas da capital portuguesa. Meu pai dava aulas de arquitetura, explicando o quanto a cidade de hoje deve o seu esqueleto viário ao devastador terremoto de 1755. Descendo pela Avenida da Liberdade em direção ao Rio Tejo, ele nos contava sobre a estrutura antissísmica dos prédios na Lisboa reconstruída pelo Marquês de Pombal, a mando do rei Dom José I. Às vezes, o mundo precisa acabar para começar de novo. Meu pai se esmerava, arrancando transcendências à banalidade, como sempre. Eu e minha irmã estávamos adorando as explicações, mas era já quase meia-noite e queríamos voltar para o hotel. O voo no dia seguinte era cedo e nós ainda não tínhamos feito as malas. Ao chegarmos no lobby, o nosso pai pediu que fôssemos tomar um último café no bar. Ele tinha algo para nos dizer. Antes que o susto fosse maior, ele se apressou em esclarecer que não era nada de ruim. E nos comunicou que não voltaria conosco para o Brasil no dia seguinte. Havia decidido visitar os Montes Atlas, no Marrocos. Diante de nossa surpresa, nosso pai confessou que as atribulações da vida o haviam impedido de fazer algumas viagens que sempre quis. E agora, viúvo, com as filhas já crescidas e ainda ligeiramente rico, apesar de ter nos doado quase tudo o que tinha, ele queria se arriscar na realização desses sonhos intrépidos. Não iria sozinho, uma empresa de turismo havia se carregado de organizar a excursão. Nós não tínhamos com o que nos preocupar. Nosso pai tinha sido tão dedicado a nós, a nossa educação e bem-estar, que o seu brado tardio de liberdade foi acolhido com carinho e incentivo. Mesmo quando ele nos preveniu de que havia a chance de seguir em outra expedição aos Pirineus e talvez depois fazer uma visita ao Mont Blanc, nos Alpes franceses, continuamos a apoiá-lo. Assunto encerrado, ele passou a nos fazer as recomendações de sempre sobre os cuidados a serem tomados por conta da violência no Brasil. Mesmo sobre os nossos protestos, afinal não éramos mais crianças, ele não deixou de reafirmar todas as medidas de seu manual de sobrevivência. E para justificar tanta preocupação, trouxe para a conversa a notícia recente do enforcamento de um suposto assaltante pendurado em uma árvore em plena Avenida Atlântica por um grupo de justiceiros locais. A foto do pobre homem, suspenso em uma amendoeira, tendo ao fundo a areia branca e o azul cintilante do mar, roubava a paz de quem a visse. Nosso pai sabia ser enfático quando queria. Diante da nossa perplexidade com os rumos incertos do nosso país, ele assumiu o tom professoral do qual adoecia de vez em quando e discorreu sobre a falta que faz aos povos colonizados a Idade Média que eles não atravessaram. Segundo a sua teoria, os europeus haviam necessitado de 1000 anos para digerir a substituição de seu politeísmo original pelo monoteísmo cristão. A novidade era tamanha que eles tiveram que modificar toda a estrutura social e acomodar as forças psíquicas em uma nova equação. Já os nativos das Américas e os africanos escravizados foram induzidos, para usar um termo suave, a trocar de fé em poucas gerações, às vezes em uma única. Ainda que traços de suas tradições e de seus ricos panteões tenham logrado se dissimular por dentro do cristianismo, a evangelização abrupta produziu uma desorganização psicológica no homem subjugado que está longe de ser apaziguada. Um relativo equilíbrio entre o Estado laico e a tradição judaico-cristã, deixemos o Islã para um outro momento, que foi preparado lentamente durante a Idade Média e só se concluiu com o advento da Revolução Francesa, custou um enorme esforço intelectual ao europeu e implicou no surgimento do homem científico. E mesmo com todo esse empenho, a democracia plena
é ainda um sonho a ser realizado. Ao homem místico da África e das Américas pré-colonizadas, a religiosidade racional, sustentada nos argumentos lógicos da filosofia cristã, produz uma interdição ao seu imaginário ancestral. O mundo descrito pelo monoteísmo científico é um lugar estranho para aquele cujos avós viam deuses em todas as coisas. Mas não há escapatória. O homem subjugado é forçado a se integrar a uma sociedade com a qual toda a sua tradição não se conforma, e na qual, portanto, ele está condenado a ser sempre um marginal. A violência que eclode como uma combustão espontânea nas grandes cidades do Novo Mundo deve o seu combustível à inadequação da alma primitiva ao monoteísmo. E a pretensão das igrejas cristãs de que a verdade humana é única, como único é o Deus da sua devoção. Essa brutalidade que nos assusta não é uma ação original, ela é uma reação alérgica à evangelização. É preciso ter em mente que o vigor das crenças politeístas dos povos europeus só foi definitivamente derrotado pelas fogueiras da Inquisição e pelo racionalismo de Descartes. Eu não pensava exatamente como meu pai. Aquela explicação de fundo histórico não aplacava a minha revolta contra uma classe política imoral que vem destruindo o Brasil com a sua determinação obsessiva de chegar ao poder e dele nunca mais sair. Claro que todo esse sórdido jogo acontece sob o beneplácito de uma elite econômica egoísta e irresponsável, que se julga merecedora de todos os serviços e nunca desejou construir uma sociedade igualitária. No momento atual, as denúncias de perversão no uso do Estado têm sido tantas que faz parecer que o país foi acometido por um surto oportunista de desonestidade, quando sabemos muito bem que nunca houve lisura no trato da coisa pública no Brasil. O Estado sempre foi o negócio privado dos políticos e das elites econômicas, o que explica a congênita negligência da administração para com o bem comum. A crise atual, com denúncias de corrupção em proporções apocalípticas, deve-se a um desacerto entre os políticos na partilha do roubo, no qual são todos cúmplices, e não a um movimento de purificação autêntico da nossa vida coletiva. Ainda que alguns dos responsáveis pelas investigações e julgamentos sejam movidos por sinceros ideais republicanos, ou não sejam, ou uns sejam e outros não, isso não muda a verdade de que estamos ilhados em meio ao fogo cruzado de uma guerra de gangues de mafiosos que exploram a única fonte de riqueza inesgotável, que é o trabalho de um povo. O movimento moralizador atual, benéfico e necessário, pode ser que seja, ainda não é, no entanto, a revolução popular de que precisamos e pode ser manipulado pelas elites econômicas para adiar o futuro mais uma vez. Sem discordar de mim, o meu pai insistia em razões mais subterrâneas que explicassem a incapacidade de a gente brasileira se organizar. Ok, vocês dois já polemizaram bastante por essa vida. Vamos dormir. Minha irmã mais nova decretou, com a sabedoria e o humor que lhe são característicos. E nos despedimos sem dramas, os três evitando uma despedida chorosa. Meu pai facilitou as coisas, despachando-se pelas escadas com o vigor físico do atleta que ele sempre foi. Acréscimo posterior. O vulto veloz do meu pai sumindo atrás da porta corta-fogo escondeu-se quietinho em algum lugar da minha memória. Naquela noite, eu estava muito mais atenta ao e-mail de amor que eu esperava encontrar quando voltasse para o quarto. Mas quando a verdade sobre as viagens dele aos picos do mundo se revelou, aquela imagem emergiu do esquecimento e se gravou como uma xilogravura na parede das minhas saudades. Mas isso foi depois. Jurei que não iria abrir o computador e, já deitada para dormir, me dediquei à leitura de A Place to Remember, de Jennifer McBride, uma história romântica de terceira categoria. A minha paixão pela literatura deve-se a esses livros vagabundos de amor barato que conheci na adolescência e aos quais me mantive fiel mesmo depois de ter sido apresentada a verdadeira arte da escrita. Não é o que se espera de uma intelectual de esquerda com doutorado em Harvard, mas dane-se a erudição, todo mundo tem direito a um momento de mediocridade. Descansa do esforço, ajuda a relaxar, facilita a adormecer e nos coloca de volta ao mundo,
onde a maioria vive. Mas dessa vez, o livro não me serviu de nada. Não consegui me concentrar na leitura. Os momentos de carinho e intimidade que tivera com meu príncipe encantado ficaram me visitando. E eu me convencia de que um início tão promissor era a garantia de um futuro exuberante. Abri o meu computador, mas o único e-mail que me esperava era por parte do indetectável senhor, por favor, ponto, Mileia.